Consegue visualizar a tela? Ok. Todo orçamento que é criado no Volare, ele ainda permanece ativo, ele fica em minhas obras. Como que eu faço para criar uma obra dentro do Volare? Eu vou clicar em nova obra, vou informar um código. Esse código pode ser tanto letra quanto número, ou os dois juntos. Vou informar um nome. A descrição é uma informação complementar. Por exemplo, eu tenho o nome da obra é residencial. E eu vou colocar como descrição verificar planta de paginação, ou seja, uma informação extra que eu quero ter como dados aqui internos. O endereço é o endereço da obra, a área da obra também e o nome da empresa. A estrutura é o que vai definir o grau de prioridade que eu vou dar para poder visualizar o meu orçamento. Por exemplo, vocês lembram da base customizada? Que quando eu criei de um nível? Vocês lembram qual que é a diferença de um nível para 2 níveis? Ou seja, de um nível, ela não tem uma estrutura. Eu não consigo associar o meu serviço a uma etapa. Quanto mais níveis eu tiver nesta minha obra e no meu orçamento, mais detalhado ele vai ser. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo de estruturas para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão visualizando essa tela do Word? Ok. Então vamos lá. Como ficou claro para vocês a diferença de um nível e 2 níveis? Como vocês podem ver, quando tem um nível eu tenho só o serviço. Quando eu tenho 2 níveis, eu tenho uma etapa e um serviço que eu vou executar dentro dessa etapa. Quando eu tenho 3 níveis, eu tenho uma etapa, uma atividade que eu vou executar dentro dessa etapa e um serviço que vai ser executado dentro dessa atividade. Então, quanto mais níveis eu tiver, mais informação eu tenho no meu orçamento. Ficou claro isso para vocês? Ok, Dante. Então, vamos lá, continuando a parte de orçamentos. Então, eu vou informar um código para esse meu orçamento, para essa minha obra de 2 níveis. Vamos lá. 02 ou 01, né? Hands, para me saber que é do hands-on. Nome da minha obra vai ser residencial. Então agora, você não perdeu muita coisa não, eu só estava explicando a diferença nas estruturas. Que você lembra como que era a base customizada de um nível e de 2 níveis? É isso que eu estava explicando para eles. Aí nós vamos ver o orçamento de 2 e 3 níveis. Então, quanto mais níveis tiver a sua obra, mais detalhado vai ser o seu orçamento. Foi só isso que eu falei para eles até agora. Então, vamos lá. Vou informar o código, o nome da obra. A descrição vai ser verificar planta de paginação. O endereço é Rua dos Italianos. A área 49 metros quadrados e a empresa Fini
arquitetura e construção limitada. Então vamos lá, para quem chegou agora, eu vou só repetir o que eu falei para vocês. Quanto mais níveis tiver a minha obra, aonde que eu defino os níveis dessa minha obra? Eu vou definir aqui em estrutura. Quanto mais níveis eu tiver, mais detalhado vai ser o meu orçamento. Seguindo o mesmo raciocínio de ontem, que foi da base customizada. Quando tem um nível, eu não tenho uma estrutura. Então fica tudo numa sequência. Quando eu tenho 2 níveis, eu consigo associar um serviço a uma etapa. Quando eu tenho 3 níveis, eu consigo associar uma etapa, uma atividade para executar dentro dessa etapa e um serviço para executar dentro dessa atividade. Ok, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Então vamos continuar. Já informei que a estrutura dessa minha obra vai ser 2 níveis e a região a qual ela pertence, que é São Paulo. Essa informação aqui, pessoal, de data de início e final, eu posso tanto preencher agora, quanto eu posso preencher na hora que eu for gerar um planejamento, que no caso seria um cronograma, certo? Então essa informação aqui eu consigo editar depois que eu já tiver o meu orçamento totalmente fechado, que eu já fechei o orçamento com o cliente. Aí eu vou partir para a parte de planejar a minha obra, ok? Continuando. Vamos clicar em salvar. Observem que ele criou este símbolo aqui, indica que é uma obra. Este outro indica que é a base desta obra, ou a base do meu orçamento, certo? Tudo que eu faço no Volare, seja uma base customizada, seja um orçamento, seja uma subobra, tudo tem base, ok? A base do orçamento ela é muito similar com a base customizada. Na base do orçamento você consegue fazer qualquer tipo de alteração, desde alteração de coeficientes, de preço, código e descrição. Ok? Agora eu vou criar o meu orçamento. Eu tenho 2 formas de criar o meu orçamento. Ou eu clico com o botão direito em cima da obra e escolho a opção criar novo orçamento. Ou eu clico aqui em novo orçamento. O atualizar, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, suponhamos que eu abri muito rápido essa janela e sumiu esses símbolos. Se eu der um atualizar, volta todas as informações que eu tenho aqui. O pesquisar, por exemplo, eu tenho 100 obras aqui dentro do meu Volare e eu preciso de uma específica. Eu digito o nome dessa minha obra e clico em pesquisar. E ele já me indica onde se encontra essa obra. Então vamos lá. Novo orçamento. Eu vou colocar o nome dele de reforma de pisos. Vou associar esse orçamento a uma obra. Neste caso, eu vou utilizar um modelo de estrutura. Pessoal, quando eu utilizo um modelo, eu posso tanto utilizar um modelo somente de uma estrutura, quanto utilizar um modelo de um orçamento já completo. Desde que ele se encontre nessa opção aqui, modelos,
ele vai aparecer aqui. E os modelos, ele aparece de acordo com a estrutura que eu tenho nessa minha obra. Ok? Então eu vou escolher modelo, casa, estrutura e vou salvar. Orçamento criado com sucesso. Ok. Este símbolo é o símbolo do orçamento. Então, eu vou abrir o meu orçamento. E ele traz a estrutura que eu pedi para utilizar como modelo. Certo? Vou na guia base. Aqui, observem em filtro que é igual a da base customizada, ó, de 2 níveis, etapa e serviço. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar a base do meu orçamento. Porque até agora eu tenho só a estrutura, não tenho a base. Então eu posso tanto criar um item novo, como eu expliquei para vocês ontem na base customizada, quanto eu posso trazer, pessoal, de qualquer outro modelo com estrutura, que é os que estão aqui. Qualquer orçamento que tenha uma estrutura, que é os que estão aqui, ou de uma base de dados que tenha 2 níveis. Neste caso, nós vamos trazer um item da base de dados. Vamos escolher a base TCP/14 e vamos começar a trazer os itens que compõem a base. Se for 2 ao mesmo tempo, eu posso marcar e já clicar em incluir. E assim eu vou montar na base do meu orçamento. Pessoal, alguma dúvida até agora de como montar a base do orçamento? Então vamos continuar. Agora, eu já fiz o quê? Eu montei a base do meu orçamento, certo? E eu tenho já a minha estrutura que eu pedi para trazer como modelo.
Utilizei o modelo nessa estrutura do orçamento. Só que eu não vou utilizar o mesmo nome que veio na estrutura, que no caso é etapa. Eu quero modificar esses nomes. Como é que eu faço? Mudo o filtro para etapa, clico 2 vezes e vou alterar essa descrição para a descrição que eu quero. Salvo. Salvo. E assim eu vou alterando sucessivamente. Salvo aqui também, dou um atualizar. Ou seja, eu atualizei os 5 primeiros. O que falta fazer agora? Montar o meu orçamento. Então eu clico aqui em montar orçamento no canto superior direito. Automaticamente o Volare já leva a minha estrutura para a estrutura do orçamento. Então eu vou mudar aqui para serviço. Vou selecionar tudo que pertence à demolição e retirada, que é a primeira etapa que eu tenho. Vou selecionar e vou para o próximo. Ou seja, eu estou associando os meus serviços à etapa. Desmarco, tudo que eu associo fica em vermelho. Ou seja, já terminei de montar o meu orçamento. Vou ocultar toda a estrutura. Agora eu vou para onde? Para a guia Orçan, porque eu quero visualizar o meu orçamento. Aqui é a base do meu orçamento e aqui é o meu orçamento. Vou dar um atualizar. Essas etapas que eu não utilizei, eu vou excluir. Eu vou clicar em excluir itens. Vou mudar o meu filtro para etapa. O Volare, ele traz para você tudo que não tem serviço associado. Ele entende que você não vai mais utilizar. Seleciono todos e clico na lixeira. Fecho. Por que eu não tenho valor ainda aqui? Porque eu não tenho quantitativo. Eu ainda não informei o quantitativo para o meu Volare. Então eu vou clicar na opção rápida, que é aqui o Quanti. Eu posso aqui informar uma quantidade única para esse meu orçamento. Então, se eu marcar aqui e colocar aqui 2, tudo vai ter a quantidade de 2. Mas não é isso que eu quero. Eu vou colocar uma quantidade minha. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu já terminei de colocar o meu quantitativo. Eu vou fazer o quê? Eu vou salvar. Ou seja, agora eu tenho um valor nesse meu orçamento. Caso eu queira colocar alguma taxa, eu vou em alterar taxas.
Leis sociais. Enter. Eu tenho encargo de 120,60%. E em BDI, %25%. Eu posso colocar essas informações aqui de outra maneira. Como? Clicando aqui 2 vezes, eu já tenho um total de 120,6%, certo? Eu vou indicar no que eu tô jogando isso. Então, eu tô jogando na Previdência Social, %40%, no FGTS, tá indo 20,60%. No meu Vale Transporte, %30%. E no meu Vale Refeição, mais 30%. Isso indica o quê? Tanto faz, pessoal, eu colocar aqui direto o valor total, quanto clicar 2 vezes em cima dele e colocar aqui os valores. Vai dar a mesma coisa. Por exemplo, meu BDI, 25%, certo? Aqui não tem nenhum valor indicado no meu BDI. Eu vou ter lucro de 15%, DI, despesas indiretas, de 10%. Então, ele me trouxe aqui 25%. Ok? Vou salvar. Vou dar um recálculo geral. E vou pedir para exibir os preços com taxa. Então, de R$ 1.049,24 foi para R$ 1.482,51. Suponhamos que esse orçamento eu fiz no mês passado e o cliente só veio fechar comigo esse mês. Esses preços já estariam desatualizados, certo? Como que eu faço, Vanessa, para poder atualizar esses preços sem precisar atualizar direto da base que eu trouxe? Da seguinte maneira, eu vou clicar aqui em atualizar preços e vou escolher aqui o arquivo de Move Preço que eu quero. Quando eu selecionar e der um salvar, ele vai atualizar todos os preços para esse arquivo de Move Preço que eu indiquei. Se eu der um recálculo geral, vai ter uma diferença nos valores, sem as taxas. Por que não deu ainda no meu? Porque eu já estava usando o arquivo de Move Preço de junho de 2013. Vou alterar para outro mês. Fevereiro. Teve uma alteração. De 1.049 foi para 1.039. Ficou claro essa parte para vocês? Que eu não preciso necessariamente alterar o arquivo de Move Preço dentro da base TCPO, que eu posso alterar esses preços via arquivo Move Preço na própria base do orçamento? Ok. Vanessa, eu quero saber qual que é a composição de um serviço. Como é que eu faço? Seleciona ele e vai na guia Compos. Aqui você consegue visualizar qual que é a composição. Ah, Vanessa, mas eu quero alterar um código. Como é que eu faço? Você pode clicar 2 vezes nele, lá na base, né? E aqui você faz as suas alterações. Alguém tinha me perguntado ontem
Como que faz uma itemização? Eu não lembro quem foi a pessoa que me perguntou. Para gerar uma itemização é da seguinte maneira: vou em ferramentas, gerar itemização para o orçamento. Então ele me traz aqui quantos níveis tem esse meu orçamento. Nesse caso é 2. Eu vou marcar essa opção de concatenar códigos. Por quê? Eu quero que ele informe que a primeira etapa é um código e esse daqui está associado a esse, vai vir numa sequência. Eu vou escolher o estilo que eu quero, se for número, o separador, que no caso é ponto, e quantos números de algarismo que eu quero que apareça. Por exemplo, se eu coloco 2, como que vai ficar esses códigos? 001 ou 002. Se eu coloco 3 algarismos, vai ficar 001, desculpa, quando eu coloco 2 algarismos, fica 01 ou 02. Quando eu coloco 3 algarismos, fica 001, 002. 4 algarismos, 0001, 0002. Ficou claro isso pra vocês, o que é número de algarismos? Então, eu vou colocar o número de algarismos 2. Vou para o segundo nível. Informo também que eu quero um número. E o número de algarismos 2. E vou salvar. Ok. Ok. Como que eu passo para visualizar isso aqui? Vou em ordem de apresentação e coloco itemização automática. Olha como vai ficar. Dúvidas? Se você quisesse alguma coisa aqui no final, por exemplo, 01.01 ponto. Entendeu, Dante? O que é o caractere finalizador? Não, não é em ordem alfabética. Tanto que a carga manual deveria ser antes de demolição de piso cerâmico, Mara. Exatamente, Mara. Posso sim, Cleiton. Dante, ficou claro? Ficou, né? Ok. Eu vou explicar novamente, Cleiton, o que é a itemização. Quando você monta a sua base, ou seu orçamento, ele fica com o código da base que você trouxe. Se você quiser ter os seus códigos ou a sua itemização, você vai fazer da seguinte forma: ferramentas, gerar itemização para o orçamento. Então aqui ele te traz quantos níveis você tem no seu orçamento. No primeiro nível, você quer utilizar o quê? Eu quero utilizar número. Quero iniciar em 1. Quero o caractere separador como ponto. Se eu colocar aqui finalizador como um asterisco, por exemplo. Número de algarismos 2. Por que é 2? Quer ficar 01.01. Se fosse 3 algarismos, 001.001. Ok? E isso eu vou fazer também para o segundo nível. E salvo. Aqui eu vou mostrar, eu quero a ordem de visualização.
itemização automática. Ok? Entendeu, Cleiton? Ah, eu só fiz no primeiro nível. Vou fazer. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é itemização. Eu posso fazer também itemização manual. Se eu clicar 2 vezes aqui, aparece aqui, ó, itemização. Aí eu coloco o número que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui 01.01, fica a meu critério. Aí eu vou criando a minha itemização. Só que aqui, em vez de ser itemização automática, eu vou pedir para mostrar a itemização manual. Pessoal, alguma dúvida? Existe uma ferramenta chamada fixar preço final do orçamento. O que é isso? Por exemplo, o meu cliente falou assim, olha, por 1.400 a gente fecha. Eu não quero esses quebradinhos de 1.456,10, eu quero por 1.400. Em vez de eu ter que alterar todos os preços manualmente, eu posso fazer uma itemização para o orçamento. Desculpa, itemização não. Fixar preço final do orçamento. Isso eu posso fazer com taxa ou sem taxa. Vou fazer sem taxa. Ou com taxa, porque o exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi com taxa. Então eu quero dizer o que? Olha, ele quer 1.400. Então, eu estou reduzindo deste meu orçamento 3,85% do valor. E eu quero aplicar onde? Preço de todos os insumos ou coeficiente das composições? O preço. Por quê? Se eu coloco no coeficiente das composições, eu vou estar diminuindo o quantitativo de material. Quem sai perdendo neste caso sou eu. Se eu quero aplicar na mão de obra ou em material, clico em salvar e ele vai recalcular todos os valores até chegar em R$ 1.400. Ficou claro isso para vocês? O que é fixar preço final do orçamento? Então vamos continuar. Ok. Vamos lá. Como que eu faço para transformar um serviço em empreitada? Da seguinte forma: ferramentas, empreitada. Eu escolho um dos serviços, por exemplo, demolição de piso cerâmico. Eu vou mostrar para vocês o que compõe demolição de piso cerâmico antes de eu gerar a empreitada. Pedreiro e servente, ok? Eu vou lá em ferramentas, empreitada, demolição de piso cerâmico e vou salvar. Recálculo geral, vou selecionar e vou na guia Compos. Ele une as minhas 2 mãos de obras que eu tive e coloca como classificação de empreitada.
Uma vez feita a empreitada, eu não consigo mais voltar para a sua descrição anterior, para a sua composição anterior. Ficou claro para vocês como que transforma um serviço em empreitada? Se eu quiser gerar agora um relatório, eu vou aqui na parte superior, relatórios. E aqui eu escolho o tipo de relatório que eu quero, por exemplo, curva ABC de insumos. Tem aquela opção que eu expliquei para vocês ontem, que é emitir com logotipo ou sem logotipo. Aonde que eu quero exibir as taxas. Vou visualizar este meu orçamento. Então, de curva ABC, ele foi do maior preço até o menor preço. Para salvar esse orçamento em Excel, arquivo, salvar como planilha Excel, informo o nome que eu quero e dou um OK. Dúvidas, pessoal, nessa questão? Pessoal, vocês lembram que no começo, quando eu fui criar este meu orçamento, eu utilizei como modelo uma estrutura? Eu vou ensinar para vocês como é que faz para salvar este orçamento como modelo. Vou fechar ele aqui em cima, botão direito fechar. Vou ficar em minhas obras. Botão direito em cima do orçamento. Salvar orçamento como modelo. Eu vou dar um nome, pode ser o mesmo nome. Vou dar o nome do curso. Então, Mon sobre Volare. Eu posso escolher o que eu quero salvar. Se eu quero com quantitativo e com taxa, ou seja, eu quero que ele vá completo. E clico no botão salvar. Orçamento hands-on Volare criado com sucesso. Se eu for aqui em modelo, olha ele aqui. Ok? Agora, toda vez que eu for criar um orçamento e utilizar um modelo, aquele hands-on Volare vai estar lá salvo. Dúvidas? Continuando. Que agora no nosso orçamento de 3 níveis. O de 2 níveis já terminou a explicação. Ficou alguma dúvida em relação ao que eu expliquei de 2 níveis? Então vamos continuar. Vou dar um código. Hands-on. Nome dessa minha obra. A descrição. O endereço. Coloquei as informações, clico em salvar. Então ele criou novamente a minha base e minha obra. Vou criar o meu orçamento.
vou utilizar um modelo novamente. Orçamento criado com sucesso, ok. Abro o meu orçamento. Ele trouxe a estrutura. Vou na guia base e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no de 2 níveis, que é trazer os itens. Se eu não sei a descrição completa, clico com o botão direito, visualizar composição, ele me traz a descrição completa e o que compõe esse serviço. Ok? Fazer novamente. Não sei a descrição. Clico com o botão direito. Seleciono, clico com o botão direito, visualizar composição. E aí ele me traz a descrição completa. Ah, é esse que eu quero mesmo. Vou selecionar e vou incluir. Então, neste caso, no caso de 2 níveis, eu ensinei vocês como é que faz para alterar as atividades, ok? Neste caso, a gente não vai alterar, a gente vai utilizar um modelo mesmo. Eu vou montar agora o meu orçamento. O que acontece? Como eu tenho 3 níveis, eu vou ter aqui, por exemplo, serviço inicial, vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir uma segunda pasta. Ou seja, a primeira pasta que está aqui, tudo isso daqui são etapas. O que tiver de pasta dentro dessas pastas, que são subpastas, né, no caso, são as atividades. Ficou claro isso para vocês? O que está na primeira tela é etapa. Se eu clicar dentro dessa etapa, vai ter subpastas, que são as atividades. Ok? Continuando. Então, eu vou agora o que? Associar os meus serviços às minhas atividades. Eu sempre vou jogar dentro da atividade. Não vou jogar aqui na instalação no canteiro de obra. Tudo que está com a letra C, pessoal, eu não preciso jogar. Por quê? Tudo que está com a letra C é uma composição de um desses serviços aqui. Então, não preciso associar nada. Por exemplo, Vanessa, estou no meio do meu orçamento, já estou montando e eu esqueci de criar alguns itens. Como que eu faço? Eu não preciso, pessoal, necessariamente sair dessa tela. Eu posso fazer tudo aqui, do jeito que está essa tela. Eu vou aqui incluir novos itens, por exemplo, eu vou criar um item novo, porque eu esqueci de criar. Eu estava no meio do meu orçamento, estava montando e esqueci. Não tem problema, muda a classificação para o que eu quero criar. A verba no Volare, pessoal, ela funciona como uma empreitada, porque é um valor fechado.
Ficou claro isso pra vocês? Que independente da fase que eu estou no meu orçamento, eu sempre posso estar fazendo várias coisas? Por exemplo, tem um serviço que eu não achei na base que eu quero, por exemplo, a TCPO. Ah, Vanessa, eu vou precisar ficar abrindo base por base para procurar esse serviço? Não. Tem uma ferramenta chamada referência cruzada. Clico aqui e aqui eu vou escrever o que eu quero do serviço. Raspagem, por exemplo. Raspagem. E clico em procurar. A referência cruzada, ela vai buscar em todas as bases que eu tenho no Volare. Seja base de referência customizada, base de um modelo, de uma obra inativa ou das minhas obras. Então, tudo que tiver de base no Volare, a referência cruzada busca. Aí ele me fala a origem e o preço. Ah, vou buscar aqui o que eu quero. Então, eu quero essa daqui. Salvei. Ok. Dou um atualizar. Ele traz pra cá automaticamente. Então, eu vou pegar o serviço que eu quero. Então, eu vou associar. Por que as verbas não apareceu aqui? Porque eu tô com a minha classificação como serviço composto e não como verba. Então eu mudo a classificação para verba, ela apareceu aqui. Se a minha verba é um valor como se fosse um valor de uma empreitada, de um serviço fechado, eu não vou associar ele dentro das atividades. Ok? Porque todas essas atividades estão inclusas no valor da minha verba. Então, eu vou jogar ele direto na minha etapa. Aí ele vai ficar lá embaixo, ó, tá vendo? O mesmo eu faço para a instalação elétrica. Ok? Dúvidas até agora? Vamos continuar. Então, eu terminei de montar o meu orçamento, eu vou para a guia Orçan. Vou dar um atualizar. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar esse meu orçamento. Então, eu vou excluir itens. Vou mudar para atividade. E vou selecionar todos. Pessoal, eu só posso excluir se eu tiver certeza que eu não vou mais utilizar. Porque o Volare, ele faz o filtro de tudo que não tem serviço associado. Ele entende que você não vai usar e que posteriormente você vai excluir. Seleciono tudo e excluo. Vou excluir agora as etapas. Então, aqui eu tenho meu orçamento de 3 níveis. O que eu vou fazer agora? O mesmo procedimento. Eu vou colocar agora o meu quantitativo. Salvo. O meu orçamento já tem preço. O que falta eu colocar? As minhas taxas. Vou em alterar taxas. Leis sociais, 126,80. BDI, um geral de 30%. Só que eu vou diferenciar o quê?
A minha mão de obra, ela não vai ter esses 30% aqui não, ela vai ter 25%. Salvo e salvo. Recálculo geral, exibir preços com taxa. Quando eu for gerar itemização de 3 níveis, ferramentas, gerar itemização para o orçamento, o que eu vou fazer? Vou indicar o primeiro nível, observem que aqui aumentou. Separador ponto, número de algarismos 2, concatenar códigos. Salve. Ok. Peço para visualizar com itemização automática. Vou lá, tá pronto o meu orçamento. Alguma dúvida de como altero o coeficiente, tudo? Ou ficou tudo claro para vocês? Tá, novamente o orçamento. E a última coluna, ó, já vai com a fórmula de soma. Ficou claro para vocês? Ó, somente a última aqui. Pessoal, então o conteúdo do Hands-on já foi ministrado para vocês, que foi ontem foi a parte de base, né, base de referência e base customizada. E hoje nós vimos o conceito sobre os orçamentos de de 2 níveis e 3 níveis. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês o que é o Volare, o que ele pode oferecer para vocês.